A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Que bom estarmos juntos nessa manhã de terça-feira, hoje 17 de agosto. Dentro de instantes, você ficará com o reverendo Hernandes Dias Lopes e Jeremias falando sobre um tema muito importante para todas as igrejas. Cuide do seu pastor. E no bloco seguinte, o reverendo Antônio Júnior. Ô, gente boa! Sala de Prosa 2021. Avançando, hein? Caminhando seguro pelas mãos do Salvador Jesus. A conversa de hoje é sobre sua liderança pastoral. É com você, pastor, mas é mais com você, ó, que é dessa igreja aí. Mas agora não, hein? Cuide do seu pastor. Deixe-me começar aqui, mestre, com aquele texto do 2 Timóteo 1:16 a 18. Pronto. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque ele muitas vezes me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Cuide do seu pastor. Gente boa, pandemia arriou muitos pastores. Você também arriou, Zé, pastor. Mas há algumas coisas que talvez nós pudéssemos sugerir aqui, né, mestre? Vamos lá. Com certeza. O mestre Hernandes acaba de vencer o Matusalém. Esse é o brutal, menino. Ai, meu Deus do céu. Pois é. Eu acho que, primeiramente, você que é membro da igreja, você que faz parte da liderança da igreja, precisa compreender que o seu pastor é um ser humano como você. Então, não cobre dele, não exija dele uma postura, uma atitude superior a isso, porque se ele conseguir, vai maquiar a coisa, não é isso? Não, e outra coisa, o cara fala assim, mas pastor, quer dizer, a Bíblia do pastor é diferente da sua. Então, acho que esse é um ponto. O pastor é tão humano, tão gente quanto cada um de nós. Deixa eu dar um contraponto. Ô Zé, isso não deixa você no mimimi, beleza? É isso aí. O pastor fica, porque não, nada disso. Ó, se você não quiser apanhar, não lidera. Pede o chapéu e ó. Pastor tem que ter coração mole e couro de jacaré. Ó, um dia um diácono falou comigo assim, pastor, eu quero que o senhor me põe para concorrer à junta. Falei, irmão, por quê? Porque eu sou pau para toda obra. Eu falei, não serve. Aqui só serve obra para todo pau. Até o cara apanha e aguenta. Ó, pois é. Cuide do seu pastor. Segunda, mestre. Segundo aspecto é o seguinte, veja se o seu pastor está recebendo um salário digno. É tolice pensar que se o pastor passar necessidade, vai ser um homem mais quebrantado. Se preciso for para ser pastor passar necessidade, nós vamos passar. Ó, gente boa, agora, às vezes... não dá para querer achar que o pastor tem que passar necessidade porque é pastor. E às vezes a igreja pode melhorar o salário do pastor. Melhore, ó, você que é da liderança da igreja, por favor, pense nisso. Pense nisso. E vocês poderiam surpreendê-lo. Ah, mas ninguém está recebendo aumento de salário. Eu estou falando outra coisa, Zé. Estou falando para vocês pensarem sobre isso. Deixa eu falar contigo. Você que está aí, que não é membro da igreja, que fica visitando a igreja, consumindo as coisas toda a igreja e não é membro. Ó, ajuda seu pastor, vira membro da igreja, beleza? Você falou, ó, eu vou batizar, eu vou ficar aqui, vou ser membro substância. Bom, já falei. Fala mais, mestre. Deixa eu dar o contraponto. É, boa. Aqui porque vai lá e vem cá. É um martelada no cravo, outra na ferradura. Isso não significa, pastor, que você deva fazer corpo mole.
A Bíblia diz que digno é o trabalhador do seu salário. E nem ir obalar as ovelhas do outro. Não é fazer proselitismo e querer que a igreja cresça tirando ovelhas de outro rebanho. Tem pastor que você liga para ele 10 horas da manhã, o cara te atende com a voz amarrotada. Ô Zé, põe essa câmera aqui em mim. Você liga... 10 horas, só se você foi dormir às 5 da manhã. Ó, deixa eu te contar, pronto. eu passei essa. Dessa aí. Mais um presbítero estava comigo. Irmãos, me chamaram 1h da manhã. Cheguei lá, menino, fui levar um presbítero comigo. Cheguei lá, varão, demônio, sabe aqueles demônios que parece que o bicho é pirracento e não quer que você durma aquela noite? E nós hora e hora e hora, lá pelas 4h30 o bicho saiu. Fui para casa, menina, acordei 11 horas, o telefone chamando. Cadê o pastor? O pastor está acordando. 11 horas! Não falo mais nada. Continua mesmo. Mas eu posso lhe garantir que isso não foi segunda, terça, quarta, quinta, nem o ano inteiro. Então, o pastor, a Bíblia diz que quem aspira ao episcopado é excelente obra almeja. É obra, é trabalho, é dedicação, é empenho. Então, esforço. Para sustância. Sustância, porque aí você é digno do seu salário. Agora, outra coisa, agora invertendo de novo. Seu pastor precisa, além de um salário digno, ele precisa de apoio. Apoio. É o que foi lido aqui do nosso... Onesíforo. Muitas vezes, né? Me reanimou. Em Éfeso. Nem sabia que Paulo tinha um amigo, um crente desse. Sustância, menino. Então, olha, pastor Jeremias, quantas vezes nas reuniões de liderança, noites adentro, os líderes massacram o pastor? Dá uma palavra dura. Deixa eu falar mais uma coisa aqui, mestre. Ponto e contraponto. Isso. O pastor tem o direito de ter famílias que ele pode fazer uma visita bermudal. Visita bermudal, mestre, é que você põe a bermuda, o chinelo, sua mulher é bem aceita, seus filhos é bem aceitos. Você não chega na casa, os meninos pequenos, eles começam a levantar as coisas com medo dos meninos quebrar. Você dá família, né? Aceita. Meu entendimento é exatamente isso. Pastor, você é como se fosse membro das famílias do seu rebanho. Claro. É essa relação de afeto, de amor, de carinho, de respeito, é que precisa existir, porque senão você vai fazer a obra de Deus gemendo, como se carregando um fardo pesado. Isso não faz bem para você, não faz bem para a sua família, não faz bem para a igreja, isso não glorifica a Deus. Seu pastor precisa de encorajamento todo dia, precisa de oração todo dia. Quando ele convocar a igreja para orar, vai orar. E você podia ajudar a voltar à igreja agora, gente boa. E, mestre, nós estávamos conversando uma hora dessa aí, o pastor precisa ter a casa própria dele, não precisa? Precisa. Dá uma palavrinha sobre isso. Dou sim. Veja bem, a maioria das igrejas paga um aluguel para o pastor, legítimo isso. Mas muitas vezes, quando esse pastor já está dobrando o cabo da Boa Esperança, já encerrando... gente boa, ele também tem a cabeça branca, olha lá. Vai, mestre, vai. Pastor, às vezes, é igual jogador de futebol, ele tem valor enquanto está em atividade. Aí, depois que o camarada jubila não tem uma casa para morar, ele vai viver da misericórdia alheia, e quando encontra. Eu tenho encontrado colegas que não têm um lugar para morar, não têm um pouso para sua família. Então, você, pastor, precisa pensar nisso antes. Ainda que você ganhe pouco, faça o favor de economizar. Um lote lá do outro lado do Cabo da Esperança. Você nunca compra a sua casa, a casa do meu sonho, não. Compra o que você pode comprar. Outra coisa, irmão. Só fechando, o conselho pode ajudar esse pastor. Varão, lá na oitava decidiu não ter casa pastoral para ajudar o pastor a ter a casa dele. Então tem sido uma bênção para as nossas vidas. Às vezes você, irmão, você é uma pessoa que Deus abençoou tanto com finanças. Talvez Deus ponha no seu coração ajudar seu pastor a ter a casa dele. Ajudar a ter a casa dele. E depois que o pastor não é mais o titular da igreja, a igreja que o pastor serviu muitos anos, deveria continuar cuidando dele. Então,
nós queremos falar com você, pastor. Pense, fala com Deus sobre isso. É legítimo, não é, mestre? Legítimo que você queira ter sua casa. Até porque o pastor não pode desamparar a sua família. Quem não cuida da sua casa está em desobediência a Deus. Eu era um pastor jovem. Dentro dessa estrutura aí, é necessidade vital, é você ter um lugar para morar. O pastor Wilson falou comigo. O pastor Wilson foi meu pastor, irmãos. Eu fui auxiliar dele 7 anos. Eu cheguei lá, ele tinha a idade que eu tenho hoje. Aí ele falava comigo, meu filho, ore e você precisa ter a sua casa. As pessoas dizem assim, eu preciso ter um lugar para cair morto. Ele disse, você precisa ter um lugar para cair vivo. Vivo. Morto você cai em qualquer canto. Olha, ajude seu pastor. Então vamos resumir? Salário digno. Apoio emocional. Apoio emocional. Ajudar ele a ter a casa própria. Se tornar membro da igreja. E ajudar a cuidar do rebanho. E em contrapartida, esse pastor há de ser um pastor zeloso, trabalhador, dedicado, que ame as ovelhas e que sirva a Cristo, cuidando das ovelhas de Cristo. Na próxima sala de prosa, numa dessas, nós vamos falar com você, pastor. Agora nós estamos falando com os membros, hein? Gente, liderança, ajuda esse pastor, eleve esse pastor, cuida dele. Deus vai falar o seu coração agora. Amém. E Deus vai te dar uma ideia para encorajar esse homem e a família pastoral. Amém? Glória. Vamos orar. O mestre Hernandes, nosso Onesíforo. Glória a Deus. Querido Deus, louvado seja o teu nome por este assunto tão solene e sensível. Amém. Que estamos tratando aqui. Nós oramos, Deus, para que tu dês ao coração da liderança da igreja e aos membros da igreja amor pelo seu pastor, para que possam encorajá-lo, ajudá-lo, investir na vida dele, na família dele, para que ele possa exercer o ministério com alegria, com entusiasmo, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente boa, sala de prosa é essa substância. Promoção e oferecimento da 8ª Igreja Presbiteriana em Belo Horizonte. Pense numa igreja, vai lá para você ver. Sustância. E de Luz para o Caminho, uma agência missionária a serviço de Cristo para cuidar e ajudar você. Ainda dá tempo de encomendar o Cada dia família, pais e filhos, cada dia preparado com muito carinho para abençoar sua família e as famílias da igreja e as famílias da sua vizinhança, do seu bairro. Então ligue para cá, 19 37 41 3000 e encomende o Cada Dia Família. Gente boa, Deus te abençoe e te guarde. Grande abraço, gente. Pratique o que Deus pôs no seu coração para ajudar seu pastor. Amém? Já estava dizendo isso há muito tempo atrás, falando justamente da nossa natureza e que nós precisamos desesperadamente retirar essa inclinação maligna, mas não existe absolutamente nenhuma meditação, não existe absolutamente nenhuma religião que possa nos tirar esse fato que existe dentro de nós para inclinarmos para o mal. Só há uma solução, apenas no Cordeiro de Deus, e esse Cordeiro se chama Jesus Cristo de Nazaré, o que nos livra da culpa do pecado. Mas por que Ele livra-nos da culpa do pecado? Havia um propósito de Deus, havia um plano poderoso de Deus, e esse plano, ele não poderia ser frustrado. E esse plano então está justamente historiciado, não só nos anais da história, mas também no escrito sagrado, na própria palavra de Deus. Essa palavra que o apóstolo Paulo, quando chega aos filósofos, ou quando chega lá em Atenas, ele diz que não é persuasão humana, mas é o próprio poder de Deus, porque o mundo vai dizer que ser evangélico, ou a mensagem do evangelho é loucura. Como um homem inocente que não teve pecado e que nasceu de uma virgem mulher pode ter sido concebido? É loucura, mas foi isso que aconteceu, aleluia. Mas mais loucura ainda, enquanto Jesus nas 3 horas da tarde ou na hora 9, sucumbia dando o último suspiro, talvez os conspiradores de Jesus dissessem assim: acabou,
matamos, está resolvido. Vamos voltar para a nossa religiosidade, vamos voltar para a nossa politicagem safada, vamos voltar para a nossa corrupção, vamos voltar para o nosso conforto. Pensaram isso durante 2 dias e meio ou 3 dias, porque Jesus venceu a morte. E Ele ressuscitou do túmulo. E o poder que ressuscitou Jesus do túmulo é o mesmo poder que atuou nos nossos corações, nos convertendo do nosso pecado. O mesmo poder que ressuscitou Jesus será o mesmo poder que vai ressuscitar todos aqueles que morreram em Cristo Jesus. O mesmo poder que atuou na ressurreição de Jesus é o mesmo poder que atua na igreja, sustentando-a durante os séculos e os séculos até que Ele volte. Mas uma segunda coisa que eu entendo é que Jesus nos livrou da culpa e Ele nos livrou do poder do pecado. Isso quer dizer, amados irmãos, que a igreja, ela não mais está direcionada, orquestrada pelo pecado. É na igreja que a pureza, que a separação do mundo, ela é visível. É na igreja, quando você então é imerso no corpo de Cristo, a qual o apóstolo Pedro, ele vai dizer que nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. É na luz então que a gente começa a enxergar pela sua palavra a nossa condição e o desespero que nós deveríamos entrar para sairmos da condição de pecado. Isso é conversão. É por isso que a igreja tem que ter o trabalho e o trato, para que os ministradores da igreja e a própria igreja não entrem em pecado, e se entrar em pecado, haja disciplina, para que aquele coração, se for convertido, volte atrás, volte ao seu Senhor. É na significação da salvação em Cristo Jesus, dentro dessas lições do que a cruz do Calvário nos ensina, é que o nosso coração e todo o nosso ser deve se voltar a Deus com toda devoção. É todo o nosso ser, não é uma parte, não é um minuto, é todo o nosso ser. Você não deveria ter dificuldade de estar atuando na obra do Senhor, porque você viu uma palavra que te deixou raivoso ou raivosa, que te decepcionou. Você não deveria parar a obra, porque você viu uma palavra que você pensou que não deveria sair da boca daquela pessoa. O que é sair uma palavra negativa da boca de uma pessoa diante do inferno, diante da condenação? Ou o que é uma palavra mal colocada que feriu o teu coração diante de tão grande salvação? Não há razão para eu me encolerizar contra alguém da igreja. Não há nenhuma razão para eu parar de colocar os meus dons, os meus talentos ao serviço do Senhor por causa de qualquer coisa que tenha acontecido comigo na igreja. Não há razão nem motivo. Quando eu olho para as Escrituras e quando eu olho para a crucificação de Cristo e essa obra bendita e o esplendor dela com Jesus ressuscitando, ah, Senhor, me perdoa. Eu quero participar desse reino. Eu quero ser teu, eu quero ser salvo, eu quero experimentar esse poder. Isso deveria ser a inclinação do nosso coração, porque o pecado não tem mais poder sobre a vida do crente. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. E por que somos livres? No verso 34 ele responde: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Eu estou diante das Escrituras, e ela me afirmou isso. Mas ela está me afirmando que eu sou livre. Isso se dá pelo novo nascimento, o que chamamos na teologia de regeneração. Então cremos que a verdadeira igreja, o corpo de Cristo, que é real, que é verdadeiro, ela é composta por todas as pessoas que por meio da fé salvífica em Cristo Jesus foram regenerados pelo Espírito Santo e estão unidas ao corpo de Cristo, o qual Ele é o cabeça. Contanto, eu entendo que a igreja de Cristo, ela é submissa a Cristo. Submissa a Cristo, totalmente.
ser livre do poder do pecado, é então andar em conformidade aos mandamentos de Deus. E João capítulo 15, verso 10 diz assim: se guardares os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. No capítulo 5, verso 13, ele diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. A primeira carta, capítulo 5, verso 3. Amados irmãos, andar em conformidade com o mandamento de Deus é não relativizar a palavra. Se você precisa perdoar, não existe limite para perdão. Se você precisa suportar, não existe limite para suporte ou para suportar. Porque se existisse limite, não, eu suporto, mas até aqui eu não suporto mais não. Essa frase ou esse entendimento não é bíblico. Não vem do Pai das luzes. Não vem dos escritos sagrados. Não vem de um coração regenerado. Mas o pior cair numa frase dessa é a impertinência do coração continuar lá e não se arrepender até mesmo da frase. Porque aqui e acolá na nossa caminhada cristã, irmãos, a gente pode se encolerizar, a gente pode ficar com raiva, a gente pode se decepcionar. Mas o perigo é a gente construir esse edifício de ódio, de indiferença. E esse edifício construir ao ponto de nós apostatarmos da fé. Abandonarmos de fato, se é que de fato você um dia conheceu a Cristo Jesus. O que eu quero dizer, irmãos, pintando então o entendimento dessa pedagogia que a cruz nos diz, que nós somos livres da culpa do pecado, que nós somos livres do poder do pecado, porque nós somos livres então também do castigo do pecado, irmãos, são coisas que são eternas. Ou seja, quem está em Cristo Jesus, como afirmou o apóstolo Paulo, nenhuma condenação há. Quem está em Cristo Jesus está perdoado. E quem está em Cristo Jesus também tem uma garantia, a garantia de vida eterna. Essas coisas que estão aqui, eles vão passar, mas nós teremos uma vida eterna com Cristo Jesus. E nós não temos ideia do que é viver a eternidade com Jesus. O gozo que nós vamos ter, ninguém tem ideia. É algo que transcende o nosso entendimento. É tanto que Jesus precisa condicionar o nosso coração para isso. É Jesus que nos sustenta. É Jesus que nos dá a garantia de salvação. É em Cristo Jesus, firmado nele, com Ele, junto a Ele, é que faz com que nós venhamos a caminhar e ter a certeza que uma vez nós somos livres da culpa do pecado, nós somos livres do poder do pecado, nós somos livres do castigo do pecado. 1 João capítulo 4, verso 10 diz: nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Já está feito. O melhor de Deus não está por vir, Ele já veio, é Cristo Jesus, é o melhor de Deus, aleluia. Ele já veio para nós, mas a Bíblia diz que Ele está passeando no meio da igreja. A Bíblia diz que Ele é o cabeça da igreja, o guia da igreja. É Ele que vai à frente, é Ele que está à frente. Isso quer dizer, irmãos, que humanidade nenhuma, ideologia nenhuma, demônio nenhum tem poder sobre a igreja. A igreja de fato vai prevalecer eternamente. Ela está hoje aqui nesse plano e ela continuará no plano eterno na glória, aleluia. Nós continuaremos a estar em momentos como esse, só que em momentos como esse não vai estar sentindo cansaço como eu estou, não vamos estar mais sentindo nada de ruim, porque o gozo será completo, o culto será eterno, os louvores serão eternos, aleluia. É no céu, irmãos, que nós continuaremos a entoar as notas musicais, porque música existe aqui e no céu, aleluia. Quem não quer participar disso? Quem não quer estar inserido nisso? Eu tenho certeza que em sã consciência ninguém queria estar fora, mas há algo que possa pesar no seu coração, e eu sou bem sincero a dizer a vocês, esse algo que pesa no seu coração é amor ao pecado. Odeia a partir de hoje o pecado, entristeces a partir de hoje por causa do pecado. Não deixe que sentimentos ruins, não deixe que concupiscências que te afastam de Deus se apoderem do teu coração. Arrependa-se hoje,
tenha de fato a oportunidade de desfrutar aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito, porque só podemos experimentar isso se nós estivermos na igreja. E a porta de entrada na igreja é Cristo Jesus. É por Ele, é para Ele. Aleluia, aleluia. Nós dependemos dEle, e graças a Deus por causa disso. Os meus passos têm que ser dados agora, com o direcionamento de Cristo. E que coisa boa, irmãos, ter a oportunidade de começar a dar os passos agora, daqui para frente, de acordo com a vontade de Deus. A juventude, infelizmente, enfrenta nos dias de hoje, e sempre enfrentou, as avalanches e as enxurradas de teorias, de pensamentos, de que deve se aproveitar a juventude. E para isso, infelizmente, milhares e milhares de pessoas enveredam pelo mundo das drogas, enveredam pelo mundo da promiscuidade, e não conseguem entender, e principalmente os da igreja, que você é casto, e que você não usa de substâncias, porque você encontrou aquilo que te completa, Deus. Aquele que nos completa, Deus. Se nós estamos cheios de Deus, nós não precisamos de mais nada. Se estamos cheios de Deus, nós passamos a viver, e querer viver, e se esforçar para viver os seus mandamentos. Mas como é bom quando a gente ora ao Senhor, na nossa oração íntima, e a gente diz assim: obrigado, Senhor Deus, porque aquela tentação eu não caí. Aleluia. Foi o Senhor que me sustentou. Já teve essa experiência, irmãos? É maravilhosa. Dá vontade de marchar. É uma alegria indizível. Você entender e saber que você não caiu, não foi por causa de você, foi porque Deus teve misericórdia e te guardou. Mas também você pode ter a experiência, se você já caiu, você pode ter a experiência de arrependimento. E a experiência de arrependimento é se entristecer da cena dantesca, horrível, que você cometeu, que você fez. É se arrepender do pensamento que subiu a sua cabeça, e era feia, e era horrível. E você pedir perdão a Deus, porque entende que aquilo ali fere a santidade de Deus, ofende a divindade. Precisamos, irmãos, de fato, viver essas experiências, porque Jesus já nos livrou da culpa do pecado, nos livrou do poder do pecado, e nos livrou do castigo eterno, e nos deu redenção, e nos deu segurança. Pense isso, irmãos, comigo. Não saia desta noite sem que você faça uma oração sincera diante de Deus. Se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor, hoje é a noite. Entregue. O que é que você vai perder entregando a vida a Jesus? Ah, pastor, eu não vou poder mais ir para o baile, para a balada, né? É balada hoje. Eu não vou poder mais. O ano que vem vai ter São João, eu não vou nem para o São João mais. Ah, eu não vou poder ter o relacionamento íntimo com a minha namorada. Diante da cruz, diante o que Jesus fez por nós, será que existe algo que eu possa negociar? Claro que não. Não existe negociação diante de algo tão maravilhoso, que é a possibilidade de ser salvo em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Quero que você então nessa noite fique de pé, nós vamos orar ao Senhor Jesus, e faça essa oração de forma sincera, e faça o seu compromisso diante de Deus. É você e Deus, a responsabilidade é toda sua. Espero que você, telespectador, internauta que esteve conosco, compreenda o motivo pelo qual temos que fazer esta interrupção, mas você está convidado amanhã a continuar conosco. Tenham todos um bom dia, que todos fiquem com Deus e até amanhã.